Hei, jeg heter Suelen, og jeg bor i Norge siden 2018. Jeg studerer praktisk teologi og ledelse her i Trondheim, og selv om jeg går på universitet på norsk, føler jeg fortsatt at språket er en prosess. Men det går bedre for hver dag. Så i dag skal jeg dele litt av min reise med norsk, og hva jeg har lært på veien. Uma introdução em norueguês, porque esse vídeo é para contar a minha experiência com o idioma e não apenas isso. Quero te falar também de métodos que eu usei, de formas de estudo que eu utilizei para me ajudar nesse processo e que continuam ajudando até hoje. Como eu citei nesse e no último vídeo, eu estou estudando no momento, fazendo uma universidade, um bacharelado em norueguês. Com certeza é um curso com muita riqueza de conteúdo, mas com isso também chegam novos vocabulários, novas expressões, novas formas de comunicação que eu não conhecia antes. Então isso por si só é um grande desafio. Então quero pegar essa experiência para contar para vocês o que eu faço, como eu estudo, o que eu já fiz e o que eu faria diferente para estudar norueguês de forma ainda mais eficiente. Então, sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Começando bem pelo começo mesmo, a minha história com o país começou em 2015, ou seja, 10 anos atrás. Porém, eu comecei a aprender norueguês de verdade depois que eu me mudei, alguns anos depois, em 2018. Porque até aquele momento não tinha um interesse muito grande e eu também estava fazendo faculdade no Brasil, que também já exigia muita coisa. Então, estudar de fato o idioma foi uma coisa que eu deixei para fazer só aqui no país mesmo. Algo que eu teria feito diferente naquela época. Porém, uma coisa que eu já fui fazendo mesmo no Brasil foi tentar conhecer um pouco da cultura do país, um pouco do que tinha aqui em relação a coisas que eu gostava, séries e filmes. E foi nessa procura que eu conheci a série Skam. Foi o primeiro contato que eu tive com as dramaturgias norueguesas. E já fui treinando o ouvido mesmo sem intenção com as vozes reais dos personagens, mas com as legendas em português. E nesse momento, já percebendo ali as diferenças do idioma, que parecia que cada um falava um idioma diferente, mas também vi esse primeiro contato com os dialetos. E para quem tem mais contato com o norueguês sabe que isso é uma coisa à parte. É quase como aprender um novo idioma dentro do próprio idioma. Mas a gente vai chegar nessa parte ainda. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com o norueguês indiretamente, sem muita intenção de estudar, apenas por ter conhecido a série, por ter ficado famosa. A série estava sendo bem falada na época. Então foi um bom contato que eu tive e talvez isso teria sido uma coisa que eu faria diferente. Eu teria adicionado mais coisas nesse tempo que eu tive antes de me mudar de fato para cá, que foram 3 anos. Então, em 3 anos dá para você fazer uma mudança muito grande em relação ao idioma. E eu, com as circunstâncias que eu tinha, achava que não dava para priorizar isso, adicionar mais coisas, nem passou muito pela cabeça. E hoje, sabendo o que eu sei, eu teria adicionado o norueguês muito mais na minha rotina, mesmo no Brasil. Porque dá para você fazer uma coisa bem imersiva, mesmo estando fora do país. É mais difícil, mas dá. Então, me mudei para a Noruega em 2018 e em abril eu comecei a fazer o curso que é oferecido pelo governo, que é um curso gratuito oferecido para alguns tipos de permissões de residência, e para mim, que vim como casada com um norueguês, ganhei esse curso, né, o direito a fazer esse curso. Lembro que era uma turma de mais ou menos 15 pessoas, e as amizades que eu fiz lá foi com uma do Vietnã e outra da Venezuela. E foi bem desafiador, porque eu tinha pouquíssima bagagem com o norueguês, vou dizer zero para ser bem realista, e com o inglês, por mais que eu tenha feito um nível, quase 2 níveis de inglês numa escola de idiomas lá da minha cidade, o contato era muito pouco fora disso. E quando eu me mudei para outra cidade para fazer faculdade lá no Brasil, aí eu já não tive muito contato, a não ser com os artigos que às vezes a gente precisava traduzir para poder fazer algum trabalho, mas aí era uma coisa que a gente jogava no Google Tradutor e via no que dava. Então o contato foi muito pouco, então eu estava ali com o meu português, norueguês quase zero e inglês muito, muito, muito básico. Mas eu ainda tive a possibilidade de conversar e me comunicar, e esse é o objetivo principal do idioma, é você conseguir comunicar e conseguir entender quando alguém está se comunicando. Então naquela época eu achava que eu era muito ruim em entender o idioma, de conseguir me expressar direito, mas vendo hoje, com os olhos menos julgadores, eu vejo que eu consegui fazer o que era necessário, eu consegui me comunicar, eu consegui rir das piadas das pessoas,
conseguia falar com as outras pessoas na turma e deveria ser esse o foco principal. Depois que você se comunica, é só lapidar mesmo a sua forma de comunicação, o idioma em si. Eu fiz 1 ano desse curso, aí engravidei da Heloise e eu tive muito enjoo. Quem passou por isso, com certeza me entende. Nada para no estômago, você acorda enjoada, vai dormir enjoada e é uma coisa incontrolável. E eu passei muito mal no início da gravidez. Então eu decidi pausar o curso. Voltando um pouco antes de finalizar o curso, eu já fui atrás de uma forma de praticar o idioma. E quando eu fiz, tinha um programa social chamado Praxis, que hoje ainda existe, mas talvez não como antes. Mas antes a gente ganhava um salário para fazer essa prática, esse estágio, digamos assim, em um lugar que eles ajudam você a encontrar. E eles me ajudaram a procurar baseado nos meus interesses. E lá eu decidi ir para uma creche. Então eu peguei a turma das crianças menores, que estão normalmente com pouco vocabulário, que estão ali aprendendo sobre muitas coisas também. E foi uma experiência muito boa. Mas também foi algo que eu vi ali que não era para mim futuramente, que não era uma coisa que eu me identificava, apesar de amar a criança, de gostar muito de trabalhar com crianças. A rotina na creche não era uma coisa que eu me via fazendo, mas eu completei os 3 meses de Praxis, ganhando um salário deles, que na época era de 8.500 coroas por mês, então 4.000 e alguma coisa a cada 15 dias. Então foi uma experiência muito boa para mim. Então, finalizando esse Praxis, eu dei um tempo do curso e fiquei só passando mal em casa mesmo. Tivemos a pandemia. Quando eu voltei para o curso, já foi para o período da noite, então eu comecei a estudar 2 vezes na semana, porque aí o meu marido poderia ficar com a Heloise à noite enquanto eu ia para o curso. Eu sentia que o ritmo era muito acelerado e eles iam me passando de nível e não sentia que eu estava acompanhando o nível. E isso me deixava bastante frustrada. Mas eu completei o curso, fiz todas as horas necessárias e aí só faltaria para mim fazer a prova, a Norskprøve, que é a prova que vai te dizer o nível que você tá e que você vai usar para muitas coisas aqui. Procurar trabalho, para estudar na faculdade, para aplicar para vistos. Então, finalizado o curso, faltaria essa etapa. Mas eu não sentia mesmo que eu estava naquele nível todo, de ter completado o nível B2, e eu me sentia muito atrás no aprendizado do idioma. Então me falaram sobre o ensino médio, e que o ensino médio aqui ele dá a possibilidade de você pegar a certificação que é válida para comprovar o norueguês de nível B2. E eu vi nisso uma grande oportunidade, tanto para fugir daquela prova do Norskprøve, que é dividido em 4 etapas, e eu sou uma pessoa muito nervosa com provas, é uma coisa que sempre tira um pouco do meu sono. E isso acaba atrapalhando também o meu desempenho. E vendo que tinha essa possibilidade de estudar durante o ano, de também ter essa experiência mais imersiva com o idioma, eu achei que realmente era disso que eu precisava. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui falando sobre essa minha experiência, mas resumidamente, concluí o ensino médio e finalizando eu consegui a certificação de norueguês e inglês, que foram as 2 disciplinas que eu decidi fazer. E fazendo o ensino médio, eu fiquei com mais vontade de fazer o que eu disse que eu não faria mais, que era continuar estudando. Não porque eu não gosto, eu gosto muito de estudar, mas é muito tempo, até porque eu já tinha feito 4 anos intensos de estudo no Brasil. Mas veio em mim essa vontade de continuar estudando e eu pensei em coisas que fossem úteis para o que eu estava vivendo. Então eu tinha lançado a loja e sabia pouco sobre o mercado da Noruega, então decidi me inscrever para um curso meio período de finanças, marketing e gestão de 1 ano. Na verdade, ele seria 1 ano, mas como ele era meio período, ele foi dividido em 2 anos. Então eu fiz 2 anos desse curso e eu deixei 2 disciplinas para fazer futuramente. Mas eu parei porque no segundo ano dessa disciplina eu também comecei um outro curso. Fiquei pensando, não sei porque eu fiz isso, mas também gostei muito da possibilidade, que é um curso online numa universidade também que é bem conhecida aqui, chamada Noroff, e eu fiz o curso de marketing digital, pensando tanto em aprender novas técnicas para usar em relação ao marketing aqui na Noruega, quanto para a certificação. Porque você pode ser bom em muitas coisas, mas se você tem uma comprovação, ela torna aquilo oficial. E para mim foi uma grande oportunidade, então eu decidi deixar essas 2 disciplinas do outro curso para depois e continuei fazendo esse curso de 1 ano, que é 100% mais online, e foi uma ótima escolha. E eu finalizei esse curso e apliquei para uma universidade. E agora eu estou estudando
fazendo um bacharelado de Teologia Prática e Gestão. O curso é 100%, porém ele é o que a gente chama de Samlingsbasert, que você estuda em casa a maior parte do tempo e vai para a universidade em uma semana do mês, 4 dias no mês. Porque para mim a rotina hoje precisa ser assim. Então eu estudo bastante, mas são estudos flexíveis, que me dão essa liberdade de mudar horários sem prejudicar. E uma coisa muito importante que eu já quero deixar claro é que muita gente acha que para fazer faculdade aqui você precisa da fluência total. E eu tô aqui como prova para dizer que não é. Eu aprendo muito todo dia por causa da faculdade de uma forma diferente. Então você não precisa ir sabendo tudo, você precisa apenas do suficiente para conseguir entender contextos e explicar contextos, e eles não corrigem a sua gramática. É como você expressa o que entendeu. Então esse é o ponto mais importante. Então não acho que você precisa saber tudo para entrar numa faculdade aqui. Vá sabendo que você pode enfrentar algumas dificuldades no processo, como levar muito mais tempo para estudar do que os outros colegas. Quando os outros colegas falam que aquele assunto é muito difícil já para eles, com o idioma que eles são nativos, mas pegue isso também como uma forma positiva para que você continue evoluindo e aprendendo e aperfeiçoando o idioma. Mas agora sim, vamos à parte prática do idioma, mais do que decorar palavras que nem sempre dá certo, porque não adianta ter uma lista de verbos se na hora de pedir um café você trava. No idioma, nós temos 4 habilidades que precisam ser desenvolvidas, que é a leitura, a escrita, a fala e a escuta. Então, eu quero te contar aqui como eu desenvolvi essas habilidades de um jeito leve e continuo desenvolvendo e aplicando no meu dia a dia de várias formas diferentes. Começando pela leitura. E a leitura, ela precisa ser acessível para você. É uma das formas que eu mais gosto de aprender. Eu sou muito boa na leitura em norueguês. Tenho meus pontos fracos no idioma, que eu também vou contar para vocês, mas a leitura eu posso dizer que é um dos meus pontos mais fortes, porque eu já gosto muito de ler em português, eu já gostava muito de ler. Então eu só peguei essa habilidade que eu tinha, esse gosto que eu tinha, para uma coisa que eu estava aprendendo, que era o idioma norueguês. Muita gente acha que ler textos em norueguês, ler livros em norueguês, são coisas para quem é do nível avançado, mas o problema não está no livro em si, mas no tipo de texto que você escolhe ler. Escolher um livro que é certo para o seu nível é um divisor de águas. Livros infantis, livros didáticos, legendas de séries são níveis diferentes, que te ajudam de formas diferentes. Isso acontece até com o português. Se você está lendo uma coisa que o seu cérebro não consegue entender, não consegue absorver, ele meio que desiste, porque não está sendo eficiente. Então, se você tem pouco contato com o norueguês, se você está mesmo começando do zero, não tente nem pegar um livro que é da sua série, do seu filme favorito. Comece com livros infantis. E livros infantis são um tesouro para usar norueguês quando você está começando e até quando você quer conhecer diferentes vocabulários, tanto de forma isolada quanto em textos simples. Então comece pelo simples. Pegue um livro, escaneie algumas páginas desse livro e veja o quanto você consegue entender delas. Se você já consegue entender cerca de 70% da página desse livro, quer dizer que ele é perfeito para você. Você não vai passar muito tempo tentando ler a página inteira. O que falta ali de ser compreendido vai ser detalhe que vai servir de estudo também enquanto você está lendo. E a partir disso, evoluir na leitura vai ser uma consequência. Agora, sobre a escuta, a minha dica é se atentar ao ritmo antes até do que a palavra. Porque saber o significado das palavras não ajuda tanto quando você vê na vida real os noruegueses falando muito rápido. Até que eu percebi que o ritmo e a entonação pode até ser melhor do que a própria tradução em si. Isso porque você consegue entender o que está acontecendo na conversa pela forma como a pessoa fala, pela expressão que ela fala, pela entonação que ela usa. Algo que pode te ajudar a entender mais isso, além do que eu estou falando aqui, é pegar um trecho, seja de um vídeo, seja de um áudio, podcast, alguma coisa, alguma série, filme. Tente imitar o ritmo de quem está falando, mesmo sem entender tudo. E isso me ajudou muito na compreensão auditiva das palavras e de já associar as palavras pela forma como ela é dita. E aqui a entonação e o ritmo são muito importantes na comunicação. E muitas palavras são diferenciadas por isso, porque umas são faladas mais rápido e outras são faladas mais devagar. E isso é uma parte que pode ser muito difícil para nós brasileiros. Porém, essa prática ela é melhorada com o treino e ajuda demais no seu progresso com o idioma. Na fala, a gente pega num ponto que
com certeza mexe com muita gente. A coragem de você falar mora na repetição. Falar é o que mais me dava vergonha. Até que você percebe que esperar saber de tudo não vai te levar para lugar nenhum. Pelo contrário, só te estagna no mesmo lugar. No idioma, quanto mais erros você repete, menos erros você comete. Se você tem um norueguês que pode te dar esses feedbacks de erros, você pode dizer e deixar claro que você está aprendendo, que a pessoa pode corrigir você, que você não vai se sentir mal por isso. E é uma coisa que você precisa também estar preparado para não se sentir mal para essas correções. Você só tem a ganhar com isso. E a melhor forma de você ganhar coragem para continuar falando é falando. E pedir um café, e comprar alguma coisa no mercado, é você se desafiar a falar, mesmo sem conseguir entender completamente tudo. Lembra que o principal ponto da fluência do idioma é a comunicação, é você compreender e se fazer compreendido. Indo para o quarto ponto, temos a escrita. Essa pode ser uma parte muito difícil para muita gente, e isso inclusive tem muito a ver com o aprendizado passivo e ativo. No ativo é quando você está ali falando, escrevendo, e passivo você está lendo, está ouvindo. E na escrita você está ali ativamente usando o idioma. A minha recomendação de ouro aqui é que você comece pelo simples. Se você já tem o hábito de escrever um diário, um journal em português, faça a mesma coisa para o norueguês. Você pode inclusive pegar textos que você já escreveu antes e traduzir esses textos com as palavras que você conseguir para o norueguês. Você não precisa ficar preso a textos gigantes. Comece, por exemplo, descrevendo o seu dia, a sua rotina, e sem se preocupar com a gramática. Hoje, com o avanço da tecnologia, com os tradutores, você consegue checar sem precisar de um professor ou de uma outra pessoa rapidamente se a sua gramática está correta. Então use isso ao seu favor. E a escrita tem muitos benefícios e você pode usar isso também para o idioma, para aprender o idioma. Inclusive, se a gramática não for uma coisa que você gosta muito de estudar, não foque nela logo de início. Pensa na criança que não precisa da gramática. Minha filha que fala português também, mas eu nunca ensinei para ela onde vai tal preposição. É no natural, é no falando, é no ouvindo. O idioma não é sobre a gramática, é sobre você conseguir se expressar. Então facilite o processo para você e vá lapidando, subindo de nível, à medida que você se vê progredindo. Esses foram alguns dos métodos que me ajudaram muito e continuam ajudando o meu progresso no norueguês. E eles fazem parte da base do Norueguês 360, o curso que a Camila e eu criamos para quem quer aprender o norueguês com propósito, no seu ritmo e com contato real com a cultura. Ela mora aqui há mais de 20 anos e aprendeu norueguês ainda criança. Eu vim já adulta e passo por desafios com o norueguês até hoje. E nós quisemos unir essas duas experiências em algo que realmente funcione. O curso é 100% online, com um encontro ao vivo por mês, onde nós ali incentivamos as pessoas a praticar o idioma juntos, a aprender coisas novas juntos, de uma forma que complemente a proposta do curso, que é essa imersão. A nossa metodologia engloba então essas 4 habilidades: leitura, escrita, fala e escuta, e também os contextos culturais. Aprendemos o idioma enquanto aprendemos sobre o país também. Para quem se interessar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser saber mais, tiver alguma pergunta, vou deixar o nosso Instagram também aqui na descrição. Você pode ou chamar a Camila ou me chamar que a gente tira suas dúvidas. Agora me conta aqui nos comentários qual dessas habilidades vocês mais têm afinidade e qual delas você precisa melhorar. Espero muito que tenham gostado do vídeo e até o próximo!